Introdução. A leitura é uma das atividades mais enriquecedoras e transformadoras que uma pessoa pode realizar. Por meio dela, expandimos nossos horizontes, adquirimos conhecimento, desenvolvemos empatia e exploramos mundos além da nossa imaginação. No entanto, apesar dos inúmeros benefícios que a leitura oferece, muitas pessoas enfrentam desafios significativos quando se trata de cultivar o hábito de ler regularmente. Dados estatísticos nos revelam: 1. Média de livros lidos por pessoa por ano, por continente. América do Norte, 12 livros por ano 1. Europa, 10 livros por ano 2. Ásia, 8 livros por ano 3. América Latina, 4 livros por ano 4. África, 2 livros por ano 5. Fontes: 1. https://www.pevresearte.org/internet/2021/social-media-use-2021 2. https://ese.europa.eu/eurostat 3. https://rid.volodrerder.org/categor 4. https://www.ipsos.com/almanac-2023/categor/events-2022 5. https://unesdoc.unesco.org/arc2.barra48223/pf0000380063 2. Número de títulos de livros no mundo. Estimativa de 134 milhões de livros publicados no mundo. 6. Desse total, 3 milhões de novos livros são publicados a cada ano. 7. Fontes: 6. http://www.balker.com/ 7. https://www.isbnifinternational.org/news. No entanto, esses números variam consideravelmente em diferentes partes do mundo, refletindo as disparidades no acesso à educação, recursos e cultura de leitura. Em regiões onde o acesso a livros e recursos educacionais é limitado, o número de livros lidos por pessoa pode ser significativamente menor. Um dos maiores obstáculos para a leitura é a falta de tempo. Com vidas ocupadas, repletas de responsabilidades familiares, profissionais e sociais, muitas pessoas acham difícil encontrar tempo para se dedicar à leitura. Além disso, a distração constante proporcionada pela tecnologia moderna, como smartphones, tablets e redes sociais, também contribui para diminuir o tempo dedicado à leitura. É aqui que este livro entra em cena. Ao explorar o fascinante mundo da leitura dinâmica, ele oferece uma abordagem inovadora e eficaz para superar os obstáculos à leitura e aproveitar ao máximo o tempo dedicado a ela. Ao aprender as técnicas e estratégias apresentadas neste livro, os leitores podem aumentar significativamente sua velocidade de leitura, melhorar sua compreensão e retenção de informações e, em última análise, encontrar mais tempo para desfrutar dos prazeres da leitura. Ao longo das próximas páginas, vamos explorar em detalhes as técnicas fundamentais da leitura dinâmica, os benefícios que ela oferece, estratégias para superar desafios comuns e perspectivas para o futuro dessa habilidade valiosa. Este livro é um convite para uma jornada de autodescoberta e aprimoramento pessoal, onde cada página oferece novas oportunidades para crescer, aprender e se tornar um leitor mais eficiente e apaixonado. Capítulo 1 – Leitura dinâmica. Explicação do que é leitura dinâmica. A leitura dinâmica é uma abordagem da leitura que visa aumentar a eficiência e a velocidade sem comprometer a compreensão do conteúdo. Diferente da leitura tradicional, onde cada palavra é processada individualmente, na leitura dinâmica, os olhos percorrem o texto de maneira mais rápida, absorvendo grupos de palavras ou até mesmo frases inteiras de uma só vez. O principal objetivo da leitura dinâmica é eliminar hábitos que diminuem a velocidade de leitura, como a subvocalização, pronunciar mentalmente as palavras, a regressão, voltar atrás para reler trechos, e a fixação em cada palavra. Em vez disso, o foco é na compreensão global do texto, capturando as ideias principais e o contexto geral. A leitura dinâmica não se trata apenas de ler mais rápido, mas também de ser mais eficiente. Ao aumentar a velocidade de leitura, os leitores podem processar grandes volumes de informações em menos tempo, o que pode ser particularmente útil em ambientes onde a rapidez é essencial, como estudos acadêmicos, trabalho profissional ou pesquisa. É importante notar que a leitura dinâmica não é uma técnica única e universal, mas sim um conjunto de estratégias que podem ser adaptadas às necessidades individuais de cada leitor. Além disso, embora a velocidade seja um componente importante da leitura dinâmica, a compreensão continua sendo uma prioridade, e os leitores devem praticar regularmente para desenvolver habilidades de leitura dinâmica sem comprometer a qualidade da compreensão. Ampliação do campo visual.
Uma das técnicas fundamentais da leitura dinâmica é a ampliação do campo visual. Em vez de focar em cada palavra individualmente, os praticantes de leitura dinâmica aprendem a expandir seu campo de visão para capturar grupos de palavras de uma só vez. Isso permite que eles processem mais informações em menos tempo, aumentando assim sua velocidade de leitura. A ampliação do campo visual é alcançada através de exercícios específicos e prática regular. Um método comum é usar um lápis ou dedo para guiar os olhos ao longo das linhas de texto, treinando-os para moverem-se de forma mais fluida e rápida. À medida que os olhos se tornam mais proficientes em capturar grupos de palavras de uma vez, os leitores podem aumentar gradualmente a velocidade de movimento do lápis ou dedo, acelerando assim sua leitura. Além disso, técnicas de relaxamento ocular podem ser úteis para ampliar o campo visual. Ao reduzir a tensão nos músculos oculares e permitir que os olhos se movam de forma mais livre e natural, os leitores podem expandir sua capacidade de absorver informações em um único olhar. A ampliação do campo visual não apenas aumenta a velocidade de leitura, mas também melhora a compreensão e retenção de informações. Ao capturar mais palavras de uma só vez, os leitores são capazes de processar o contexto e a estrutura do texto de forma mais eficaz, facilitando a compreensão global e a conexão de ideias. Em resumo, a ampliação do campo visual é uma técnica fundamental da leitura dinâmica que permite aos leitores processar mais informações em menos tempo, melhorando tanto a velocidade quanto a compreensão da leitura. Com prática diligente e paciência, os leitores podem desenvolver essa habilidade e desfrutar dos muitos benefícios que a leitura dinâmica tem a oferecer. História e evolução da leitura dinâmica. A história da leitura dinâmica remonta a muitos séculos, com a busca constante da humanidade por maneiras mais eficientes de absorver informações. No entanto, os primeiros registros formais datam do século XIX, quando começaram a surgir estudos e técnicas voltadas para o aumento da velocidade de leitura. Um dos precursores da leitura dinâmica foi o professor William James, um psicólogo americano do final do século XIX, que estudou o fenômeno da leitura e da percepção visual. James observou que os olhos não se movem de forma linear ao ler, mas saltam rapidamente de palavra em palavra, criando uma oportunidade para acelerar esse processo. No século XX, com os avanços na psicologia e na ciência cognitiva, surgiram mais pesquisas sobre a leitura e métodos para melhorar sua eficiência. Durante a Segunda Guerra Mundial, a leitura rápida foi promovida como uma habilidade importante para militares e pessoal de inteligência, impulsionando ainda mais o interesse na leitura dinâmica. Na década de 1950, Evelyn Wood desenvolveu um método que ficou conhecido como Método Evelyn Wood de leitura dinâmica. Seu método enfatizava a eliminação da subvocalização e o treinamento dos olhos para percorrerem o texto mais rapidamente. O sucesso de seu método levou a um aumento significativo da popularidade da leitura dinâmica, com muitas pessoas buscando melhorar sua velocidade de leitura. Desde então, a leitura dinâmica continuou a evoluir com a incorporação de novas tecnologias e abordagens de ensino. Com o advento da internet e dos dispositivos eletrônicos, surgiram aplicativos e programas projetados especificamente para treinar a leitura dinâmica. Atualmente, a leitura dinâmica é ensinada em escolas, universidades e programas de desenvolvimento pessoal em todo o mundo. Embora ainda haja debate sobre sua eficácia e aplicabilidade em diferentes contextos, a leitura dinâmica permanece como uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam aumentar sua eficiência na absorção de informações em um mundo cada vez mais rápido e informatizado. Benefícios da leitura dinâmica. A prática da leitura dinâmica oferece uma série de benefícios significativos, tanto para estudantes quanto para profissionais, pesquisadores e qualquer pessoa que deseje otimizar seu processo de leitura. Aqui estão alguns dos principais benefícios. 1. Aumento da velocidade de leitura. O benefício mais óbvio da leitura dinâmica é o aumento da velocidade de leitura. Ao aprender a eliminar hábitos que diminuem a velocidade, como a subvocalização e a regressão, os leitores podem ler textos mais rapidamente, permitindo-lhes processar grandes volumes de informações em menos tempo. 2. Economia de tempo. Com uma leitura mais rápida, os leitores economizam tempo valioso, especialmente em contextos onde a eficiência é essencial, como estudos acadêmicos, trabalho profissional ou pesquisa. Essa economia de tempo pode ser direcionada para outras tarefas ou atividades importantes. 3. Melhoria da compreensão. Embora o aumento da velocidade de leitura seja um componente importante da leitura dinâmica, a compreensão continua sendo uma prioridade. Felizmente, muitos métodos de leitura dinâmica também incluem estratégias para melhorar a compreensão, como o foco na captura das ideias principais e no contexto geral do texto. 4. Redução da fadiga visual. A leitura dinâmica ensina os leitores a moverem seus olhos de maneira mais eficiente pelo texto, o que pode ajudar a reduzir a fadiga visual associada à leitura prolongada.
Isso é especialmente benéfico para aqueles que passam longos períodos de tempo lendo em telas de computador ou dispositivos móveis. 5. Aumento da retenção de informações. Embora a leitura dinâmica seja frequentemente associada a uma leitura mais rápida, muitos praticantes relatam também uma melhoria na retenção e na lembrança das informações lidas. Isso pode ser atribuído à ênfase na compreensão global do texto e na identificação das ideias principais. 6. Desenvolvimento de habilidades de estudo e trabalho. A capacidade de ler rapidamente e compreender com eficácia é uma habilidade valiosa em muitos contextos, incluindo estudos acadêmicos, carreira profissional e pesquisa. A leitura dinâmica pode ajudar os estudantes a lidarem com grandes volumes de material de estudo e os profissionais a manterem-se atualizados em suas áreas de atuação. Em resumo, os benefícios da leitura dinâmica são numerosos e abrangentes, proporcionando aos leitores uma maneira eficaz de aumentar sua eficiência na absorção de informações e melhorar sua capacidade de processar e compreender textos de forma rápida e eficaz. Capítulo 2. Os fundamentos da leitura dinâmica. Eliminação da subvocalização. Um dos princípios fundamentais da leitura dinâmica é a eliminação da subvocalização, também conhecida como pronunciação silenciosa ou voz interna. Subvocalização é o hábito de pronunciar mentalmente cada palavra enquanto se lê, o que retarda significativamente a velocidade de leitura. A subvocalização é um hábito adquirido desde a infância, quando aprendemos a associar a linguagem escrita com a linguagem oral. Embora a subvocalização seja uma parte natural do processo de aprendizado da leitura, ela se torna um obstáculo à leitura rápida e eficiente à medida que nos tornamos leitores mais proficientes. A eliminação da subvocalização envolve treinar o cérebro a processar as palavras visualmente, em vez de foneticamente. Isso é alcançado através de técnicas e exercícios específicos, como focar em grupos de palavras ou frases inteiras de uma só vez, em vez de palavras individuais. Ao fazer isso, os leitores podem treinar seus olhos para moverem-se mais rapidamente pelo texto, absorvendo o significado das palavras sem a necessidade de subvocalizá-las. Embora a eliminação da subvocalização seja essencial para aumentar a velocidade de leitura, é importante notar que isso não significa ignorar completamente a compreensão do texto. Pelo contrário, os praticantes de leitura dinâmica são treinados para capturar as ideias principais e o contexto geral do texto, mesmo sem pronunciar mentalmente cada palavra. A eliminação bem-sucedida da subvocalização requer prática e paciência, pois é um hábito profundamente enraizado que pode levar tempo para ser superado. No entanto, os benefícios de uma leitura mais rápida e eficiente valem o esforço, especialmente para aqueles que precisam processar grandes volumes de informações regularmente, como estudantes, profissionais e pesquisadores. Em resumo, a eliminação da subvocalização é um passo crucial no desenvolvimento das habilidades de leitura dinâmica, permitindo aos leitores aumentar sua velocidade de leitura e melhorar sua eficiência na absorção de informações sem comprometer a compreensão do texto. Ampliação do campo visual. Redução da regressão. Outro aspecto fundamental da leitura dinâmica é a redução da regressão, que se refere ao hábito de voltar atrás no texto para reler trechos que já foram lidos. A regressão é uma tendência natural para muitos leitores, especialmente quando se sentem inseguros sobre sua compreensão do texto ou quando se deparam com passagens complexas. Embora a regressão ocasional possa ser útil para esclarecer pontos obscuros ou consolidar a compreensão, a repetição excessiva de leituras pode prejudicar significativamente a velocidade e a eficiência da leitura. Portanto, na leitura dinâmica, os leitores são incentivados a minimizar a regressão, concentrando-se em avançar continuamente pelo texto em vez de retroceder repetidamente. Uma das estratégias mais eficazes para reduzir a regressão é desenvolver uma confiança maior na compreensão do texto e na capacidade de absorver informações de forma rápida e eficiente. Isso pode ser alcançado através de técnicas como a eliminação da subvocalização, que permite aos leitores capturar as ideias principais do texto sem a necessidade de pronunciar mentalmente cada palavra. Além disso, os praticantes de leitura dinâmica são encorajados a adotar uma abordagem mais ativa à leitura, envolvendo-se ativamente com o texto enquanto leem. Isso pode incluir fazer perguntas sobre o conteúdo, fazer anotações ou resumos e fazer pausas para refletir sobre o que foi lido. Essas estratégias não apenas ajudam a manter o foco e a concentração, mas também reduzem a necessidade de regressão ao reforçar a compreensão do texto. É importante ressaltar que a redução da regressão não significa eliminar completamente a revisão do texto. Em vez disso, os leitores devem aprender a equilibrar a necessidade de compreensão com a necessidade de avançar rapidamente pelo texto. Ao fazer isso, eles podem aumentar sua velocidade de leitura e melhorar sua eficiência na absorção de informações, ao mesmo tempo em que mantêm um alto nível de compreensão e retenção.
Em resumo, a redução da regressão é um componente crucial da leitura dinâmica, permitindo aos leitores avançar continuamente pelo texto e aumentar sua velocidade de leitura sem comprometer a compreensão ou a retenção das informações. Ao desenvolver habilidades para minimizar a regressão, os leitores podem se tornar mais eficientes na absorção de informações e mais confiantes em suas habilidades de leitura. Foco na compreensão global. Um dos princípios essenciais da leitura dinâmica é o foco na compreensão global do texto. Em contraste com a abordagem tradicional, onde cada palavra é processada individualmente, a leitura dinâmica enfatiza a captura das ideias principais e do contexto geral do texto. Para desenvolver o foco na compreensão global, os praticantes de leitura dinâmica são encorajados a adotar uma abordagem mais ampla à leitura, concentrando-se nas ideias principais e nos temas centrais do texto, em vez de se fixarem em cada palavra ou detalhe. Uma das técnicas mais eficazes para desenvolver a compreensão global é a prática da visualização. Isso envolve criar uma imagem mental do texto à medida que é lido, permitindo aos leitores capturar o significado do texto de uma maneira mais holística e integrada. Além disso, os praticantes de leitura dinâmica são incentivados a fazer conexões entre as diferentes partes do texto e a relacionar o que estão lendo com seu conhecimento prévio e experiências pessoais. Isso ajuda a construir uma compreensão mais profunda e significativa do conteúdo, facilitando a retenção e a aplicação das informações lidas. Outra estratégia importante para manter o foco na compreensão global é evitar distrações e manter o fluxo de leitura. Isso pode ser alcançado praticando técnicas de concentração, como a respiração profunda e a visualização, e minimizando interrupções externas, como dispositivos eletrônicos ou ruídos ambientais. Ao desenvolver o foco na compreensão global, os leitores podem aumentar sua eficiência na absorção de informações, permitindo-lhes ler mais rapidamente e reter mais informações com menos esforço. Além disso, essa abordagem à leitura promove uma compreensão mais profunda e significativa do texto, preparando os leitores para aplicar o que aprenderam em diversas situações e contextos. Em resumo, o foco na compreensão global é um aspecto fundamental da leitura dinâmica, permitindo aos leitores capturar as ideias principais e o contexto geral do texto de forma eficiente e eficaz. Ao desenvolver habilidades para processar informações de maneira mais holística, os leitores podem melhorar sua compreensão e retenção de informações, ao mesmo tempo em que aumentam sua velocidade de leitura e eficiência na absorção de conteúdo. Capítulo 3 – Técnicas avançadas de leitura dinâmica. Exercícios para aumentar a velocidade de leitura. A prática de exercícios específicos é essencial para aumentar a velocidade de leitura e aprimorar as habilidades de leitura dinâmica. Esses exercícios são projetados para treinar os olhos a se moverem mais rapidamente pelo texto, enquanto ainda capturam efetivamente as informações apresentadas. Aqui estão algumas técnicas avançadas de exercícios para aumentar a velocidade de leitura. 1. Prática de rastreamento ocular. Este exercício envolve usar um ponteiro, como o dedo ou um lápis, para seguir o texto enquanto se lê. Movendo o ponteiro de forma suave e constante através das palavras, os leitores podem treinar seus olhos a se moverem mais rapidamente pelo texto, reduzindo a tendência de regressão e aumentando a velocidade de leitura. 2. Leitura de grupos de palavras. Em vez de ler palavra por palavra, os leitores são encorajados a praticar a leitura de grupos de palavras ou até mesmo frases inteiras de uma só vez. Isso pode ser feito usando técnicas de fixação suave, onde os olhos se movem rapidamente de um ponto para outro no texto, capturando grupos de palavras de uma vez. 3. Exercícios de cronometragem. Cronometrar a leitura de textos específicos pode ajudar os leitores a monitorarem seu progresso e a estabelecerem metas para aumentar sua velocidade de leitura. Os leitores podem começar cronometrando quanto tempo levam para ler uma determinada quantidade de texto e, em seguida, tentar reduzir esse tempo progressivamente à medida que praticam. 4. Leitura em blocos. Este exercício envolve dividir o texto em seções menores e praticar a leitura de cada seção como um bloco único. Isso ajuda os leitores a treinarem seus olhos a processarem o texto de forma mais eficiente, capturando mais informações de uma vez e reduzindo a necessidade de regressão. 5. Exercícios de memória. Praticar técnicas de memorização, como resumir o conteúdo de um texto após a leitura ou tentar lembrar-se das ideias principais sem consultar o texto, pode ajudar os leitores a aumentarem sua velocidade de leitura ao desenvolverem habilidades de processamento e retenção de informações mais rápidas. É importante praticar esses exercícios regularmente de forma consistente para ver melhorias significativas na velocidade de leitura. Além disso, os leitores devem estar cientes de suas próprias limitações e ajustar os exercícios de acordo com seu nível de habilidade e conforto. Com persistência e prática, os leitores podem aumentar significativamente sua velocidade de leitura e melhorar suas habilidades de leitura dinâmica.
Treinamento ocular para melhorar a eficiência. Além dos exercícios específicos para aumentar a velocidade de leitura, o treinamento ocular é uma técnica avançada fundamental para melhorar a eficiência na leitura dinâmica. O treinamento ocular visa fortalecer os músculos oculares e melhorar a coordenação dos movimentos dos olhos, permitindo aos leitores moverem-se mais suavemente pelo texto e absorverem informações de maneira mais rápida e eficaz. Aqui estão algumas técnicas de treinamento ocular que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência na leitura. 1. Exercícios de fixação visual. Estes exercícios visam fortalecer a capacidade dos olhos de focarem em pontos específicos do texto de forma rápida e precisa. Um exercício comum é usar um texto com letras espaçadas e focar em movimentos suaves de ida e volta entre as palavras. Isso ajuda a reduzir a tendência de regressão e a aumentar a velocidade de leitura. 2. Exercícios de rastreamento visual. Este tipo de exercício envolve treinar os olhos a se moverem suavemente pelo texto, sem saltos ou interrupções. Um exercício simples é usar um palito ou dedo para seguir as linhas de texto de forma contínua e sem pausas. Isso ajuda a desenvolver a habilidade de rastreamento visual, permitindo aos leitores moverem-se mais rapidamente pelo texto. 3. Exercícios de convergência e divergência. Estes exercícios visam fortalecer os músculos responsáveis pela convergência, focagem em objetos próximos, e divergência, focagem em objetos distantes, dos olhos. Um exercício comum é segurar um lápis na frente do rosto e movê-lo para frente e para trás, mantendo o foco nos movimentos do lápis. Isso ajuda a melhorar a capacidade dos olhos de se ajustarem rapidamente a diferentes distâncias focais, o que é útil ao ler textos de diferentes tamanhos e formatos. 4. Exercícios de sincronização visual. Estes exercícios visam melhorar a coordenação entre os olhos, permitindo que ambos se movam em sincronia durante a leitura. Um exercício simples é usar um texto com duas colunas e mover os olhos de forma alternada entre as duas colunas, garantindo que ambos os olhos estejam trabalhando em conjunto. Isso ajuda a reduzir a fadiga ocular e a aumentar a eficiência na leitura. 5. Exercícios de pausa e fixação. Estes exercícios envolvem fazer pausas regulares durante a leitura para descansar os olhos e permitir que o cérebro processe as informações. Um exercício comum é ler uma frase ou parágrafo e fazer uma pausa de alguns segundos antes de continuar. Isso ajuda a reduzir a fadiga ocular e a melhorar a concentração e a compreensão do texto. Praticar regularmente esses exercícios de treinamento ocular pode ajudar os leitores a melhorar significativamente sua eficiência na leitura dinâmica, permitindo-lhes mover-se mais rapidamente pelo texto e absorver informações de forma mais rápida e eficaz. É importante praticar esses exercícios com consistência e paciência para obter os melhores resultados. Estratégias para lidar com diferentes tipos de texto. Ao praticar a leitura dinâmica, os leitores encontrarão uma variedade de tipos de texto, cada um com seus próprios desafios e características únicas. Para lidar com eficácia com diferentes tipos de texto e maximizar a eficiência na leitura dinâmica, é útil empregar estratégias específicas adaptadas às demandas de cada tipo de conteúdo. Abaixo estão algumas estratégias para lidar com diferentes tipos de texto. 1. Textos acadêmicos ou técnicos. Para textos densos, como artigos acadêmicos ou materiais técnicos, é importante focar na compreensão das ideias principais e conceitos-chave. Pré-leitura do título, subtítulos e sumário pode ajudar a estabelecer uma estrutura mental antes de mergulhar no texto completo. Além disso, utilizar técnicas de leitura dinâmica, como a eliminação da subvocalização e a redução da regressão, pode ajudar a processar o material de forma mais rápida e eficiente. 2. Ficção ou narrativa. Ao ler ficção ou narrativa, é importante manter o ritmo da história e capturar o fluxo narrativo. Uma estratégia eficaz é focar na compreensão das sequências de eventos principais e nos desenvolvimentos dos personagens, em vez de se fixar em detalhes menos relevantes. Praticar a leitura em blocos ou grupos de palavras pode ajudar a manter o ritmo da narrativa e a absorver as informações de forma mais rápida. 3. Textos informativos ou de não-ficção. Textos informativos, como artigos de revistas, ensaios ou relatórios, muitas vezes contêm uma mistura de fatos, argumentos e opiniões. Nesses casos, é importante separar os fatos das opiniões e identificar as ideias principais e os argumentos centrais. Utilizar técnicas de leitura dinâmica, como a fixação suave e a visualização, pode ajudar a absorver as informações de forma mais rápida e eficiente. 4. Textos técnicos ou científicos. Textos técnicos ou científicos podem ser densos e complexos, exigindo uma abordagem cuidadosa para garantir a compreensão adequada. Uma estratégia eficaz é ler o texto em camadas, começando com uma leitura rápida para capturar as ideias principais e, em seguida, voltando para revisar os detalhes mais complexos conforme necessário.
Utilizar técnicas de leitura dinâmica, como a eliminação da subvocalização e a redução da regressão, pode ajudar a processar o material de forma mais rápida e eficiente. 5. Textos de entretenimento ou lazer. Ao ler textos de entretenimento ou lazer, como romances ou revistas, é importante manter um ritmo leve e descontraído. Uma estratégia eficaz é focar na absorção do enredo geral e na experiência emocional da leitura, em vez de se preocupar com detalhes específicos. Praticar a leitura em blocos ou grupos de palavras pode ajudar a manter o ritmo da narrativa e a aproveitar a experiência de leitura ao máximo. Ao empregar estratégias específicas para lidar com diferentes tipos de texto, os leitores podem maximizar sua eficiência na leitura dinâmica e obter o máximo benefício de sua prática de leitura. É importante adaptar essas estratégias às necessidades individuais e ao conteúdo específico de cada texto, garantindo uma compreensão adequada e uma experiência de leitura gratificante. Capítulo 4. Superando desafios na leitura dinâmica. Lidando com textos complexos e técnicos. Enfrentar textos complexos e técnicos pode representar um desafio significativo para aqueles que praticam a leitura dinâmica. No entanto, com as estratégias corretas, é possível superar esses desafios e desenvolver habilidades para lidar eficazmente com esse tipo de conteúdo. Abaixo estão algumas abordagens que podem ajudar os leitores a lidar com textos complexos e técnicos durante a leitura dinâmica. 1. Pré-visualização do texto. Antes de iniciar a leitura dinâmica de um texto complexo ou técnico, é útil fazer uma pré-visualização do conteúdo. Isso envolve examinar o título, subtítulos, sumário e qualquer outra informação introdutória para obter uma compreensão geral do que será abordado. Isso ajuda a estabelecer uma estrutura mental para a leitura e a identificar as principais áreas de foco. 2. Identificação de palavras-chave. Ao praticar a leitura dinâmica de textos complexos, é importante identificar as palavras-chave e os conceitos-chave do texto. Isso pode ajudar os leitores a concentrarem sua atenção nas informações mais importantes e a capturar as ideias principais de forma mais eficiente. Sublinhar ou destacar as palavras-chave pode ajudar a manter o foco e a concentração durante a leitura. 3. Uso de técnicas de leitura dinâmica específicas. Ao enfrentar textos complexos e técnicos, é importante utilizar técnicas de leitura dinâmica específicas para lidar com esse tipo de conteúdo. Isso pode incluir a eliminação da subvocalização, a redução da regressão e a leitura em blocos ou grupos de palavras. Essas técnicas podem ajudar os leitores a processarem o material de forma mais rápida e eficiente, mantendo ao mesmo tempo uma compreensão adequada do texto. 4. Pausas para reflexão. Durante a leitura dinâmica de textos complexos, é importante fazer pausas regulares para refletir sobre o conteúdo e garantir a compreensão adequada. Isso pode incluir fazer anotações, fazer perguntas sobre o texto e revisar periodicamente o material lido. Essas pausas permitem que os leitores processem as informações de forma mais profunda e identifiquem quaisquer pontos que possam precisar de esclarecimento adicional. 5. Consulta de recursos complementares. Em alguns casos, pode ser útil consultar recursos complementares, como dicionários, glossários ou materiais de referência, para ajudar a esclarecer termos ou conceitos complexos encontrados no texto. Isso pode fornecer informações adicionais e contextuais que podem facilitar a compreensão do conteúdo. Ao aplicar essas estratégias, os leitores podem desenvolver habilidades para lidar eficazmente com textos complexos e técnicos durante a leitura dinâmica. É importante praticar essas abordagens regularmente e adaptá-las às necessidades individuais e ao conteúdo específico de cada texto, garantindo uma compreensão adequada e uma experiência de leitura gratificante. Adaptando a leitura dinâmica para diferentes propósitos. Uma das características essenciais da leitura dinâmica é sua capacidade de ser adaptada para diferentes propósitos e contextos de leitura. A eficácia da leitura dinâmica pode variar dependendo do objetivo do leitor, seja para estudo, trabalho ou lazer. Abaixo estão algumas estratégias para adaptar a leitura dinâmica para diferentes propósitos. 1. Estudo acadêmico. Para o estudo acadêmico, é importante focar na compreensão profunda e na retenção de informações. Isso pode exigir uma abordagem mais cuidadosa e detalhada da leitura dinâmica, onde os leitores podem precisar fazer pausas mais frequentes para revisar o material e fazer anotações. Utilizar técnicas de pré-visualização e identificação de palavras-chave pode ajudar os estudantes a direcionar sua atenção para os conceitos mais importantes e a organizar suas notas de estudo de forma mais eficiente. Além disso, os estudantes podem incorporar a prática de revisão regular do material lido para garantir uma compreensão completa e uma preparação adequada para avaliações e exames. 2. Trabalho profissional. No ambiente de trabalho, a leitura dinâmica pode ser utilizada para processar grandes volumes de informações de forma rápida e eficiente.
Isso pode ser especialmente útil para profissionais que precisam lidar com relatórios, e-mails, documentos legais e outras formas de comunicação escrita. Uma abordagem prática é priorizar a identificação das informações mais relevantes e a captura das ideias principais, enquanto se mantém uma compreensão geral do conteúdo. Os profissionais também podem empregar técnicas de leitura dinâmica para gerenciar o tempo de forma mais eficaz, permitindo que se concentrem nas tarefas mais urgentes e importantes. 3. Leitura de lazer. Ao ler por prazer ou entretenimento, a leitura dinâmica pode ser uma maneira eficaz de aproveitar ao máximo o tempo dedicado à leitura. Os leitores podem adotar uma abordagem mais descontraída e leve, focando na captura do enredo geral e na experiência emocional da leitura, em vez de se preocuparem com detalhes específicos. Praticar técnicas de leitura dinâmica, como a leitura em blocos ou grupos de palavras, pode ajudar os leitores a manter um ritmo confortável e a desfrutar da experiência de leitura sem se sentirem sobrecarregados. Ao adaptar a leitura dinâmica para diferentes propósitos, os leitores podem maximizar sua eficiência na absorção de informações e garantir uma experiência de leitura gratificante, independentemente do contexto ou conteúdo do texto. É importante experimentar diferentes abordagens e técnicas para encontrar o equilíbrio certo que atenda às necessidades individuais e aos objetivos específicos de leitura. Mantendo a compreensão enquanto se lê mais rápido. Uma das maiores preocupações ao praticar a leitura dinâmica é manter a compreensão do texto enquanto se lê mais rápido. Felizmente, existem várias estratégias que podem ajudar os leitores a alcançar esse equilíbrio entre velocidade e compreensão. 1. Foco nas ideias principais. Em vez de se fixar em cada palavra, concentre-se em capturar as ideias principais e os pontos-chave do texto. Isso pode ser alcançado praticando a leitura de grupos de palavras ou frases inteiras de uma só vez, em vez de palavras individuais. Ao fazer isso, você pode processar informações mais rapidamente, sem comprometer a compreensão do texto. 2. Visualização e associação. Pratique a visualização do conteúdo à medida que o lê. Tente criar imagens mentais das ideias e conceitos apresentados no texto. Isso não só ajuda na compreensão, mas também torna a leitura mais envolvente e memorável. 3. Paráfrase e resumo. Após a leitura de cada seção ou parágrafo, tente parafrasear ou resumir o que acabou de ler em suas próprias palavras. Isso ajuda a consolidar sua compreensão e a garantir que você absorva as informações de forma significativa. 4. Revisão periódica. Faça pausas regulares durante a leitura para revisar o material que acabou de ler. Isso permite que você verifique sua compreensão e identifique qualquer ponto que possa precisar ser revisitado ou esclarecido. 5. Adaptação do ritmo de leitura. Ajuste sua velocidade de leitura de acordo com o tipo e a complexidade do texto. Textos mais densos ou técnicos podem exigir uma leitura mais lenta e deliberada, enquanto textos mais leves ou de entretenimento podem permitir uma leitura mais rápida. 6. Prática consistente. A prática regular é fundamental para aprimorar suas habilidades de leitura dinâmica e manter a compreensão enquanto se lê mais rápido. Dedique tempo para praticar regularmente, ajustando suas técnicas e abordagens conforme necessário. Ao implementar essas estratégias e técnicas, os leitores podem aumentar significativamente sua velocidade de leitura sem comprometer a compreensão do texto. Com prática e persistência, é possível encontrar um equilíbrio entre velocidade e compreensão que atenda às suas necessidades individuais e objetivos de leitura. Capítulo 5. Aplicações práticas da leitura dinâmica. Como usar a leitura dinâmica para estudar mais eficientemente. A leitura dinâmica pode ser uma ferramenta poderosa para estudar de forma mais eficiente, ajudando os alunos a absorverem mais informações em menos tempo. Aqui estão algumas maneiras de usar a leitura dinâmica para estudar de forma mais eficiente. 1. Pré-visualização do material. Antes de começar a ler um novo texto ou capítulo, faça uma rápida pré-visualização do material. Leia os títulos, subtítulos, resumos e conclusões para ter uma ideia geral do conteúdo. Isso pode ajudar a direcionar sua atenção para os pontos-chave e a estabelecer uma estrutura mental para a leitura. 2. Identificação de palavras-chave e conceitos principais. Ao praticar a leitura dinâmica, concentre-se na identificação das palavras-chave e dos conceitos principais do texto. Sublinhe ou destaque essas palavras-chave para ajudá-lo a acompanhar o material e a revisá-lo posteriormente. 3. Leitura em blocos ou grupos de palavras. Em vez de ler palavra por palavra, tente praticar a leitura em blocos ou grupos de palavras. Isso pode ajudá-lo a processar informações mais rapidamente, aumentando sua velocidade de leitura e eficiência na absorção de informações. 4. Eliminação da subvocalização e redução da regressão. A eliminação da subvocalização e a redução da regressão são técnicas-chave na leitura dinâmica.
Ao eliminar a pronúncia silenciosa das palavras e reduzir a tendência de voltar atrás no texto, você pode ler mais rapidamente e com maior eficiência. 5. Prática de resumos e anotações. Após a leitura de cada seção ou capítulo, pratique resumir as principais ideias e fazer anotações sobre os conceitos importantes. Isso pode ajudá-lo a reforçar sua compreensão do material e a identificar quaisquer áreas que possam precisar de revisão adicional. 6. Revisão regular do material. Faça revisões regulares do material estudado para garantir que você esteja retendo as informações de forma eficaz. Isso pode incluir a revisão de resumos, anotações e pontos-chave do texto. Quanto mais frequentemente você revisar o material, mais provável será que você o retenha a longo prazo. 7. Prática consistente. Assim como qualquer habilidade, a leitura dinâmica requer prática consistente para ser dominada. Dedique tempo regularmente para praticar suas técnicas de leitura dinâmica e ajuste-as conforme necessário para atender às suas necessidades individuais. Ao aplicar essas estratégias de leitura dinâmica ao estudo, os alunos podem aumentar sua velocidade de leitura, melhorar sua retenção de informações e maximizar sua eficiência na absorção de conteúdo. Com prática e persistência, a leitura dinâmica pode se tornar uma ferramenta valiosa para estudar de forma mais eficiente e eficaz. Aplicação da leitura dinâmica no ambiente de trabalho. A leitura dinâmica pode ser uma habilidade valiosa no ambiente de trabalho, onde profissionais frequentemente lidam com grandes volumes de informações em um curto espaço de tempo. Aqui estão algumas maneiras de aplicar a leitura dinâmica no ambiente de trabalho para aumentar a eficiência e a produtividade. 1. Leitura de documentos e relatórios. No ambiente de trabalho, é comum ter que ler uma grande quantidade de documentos, relatórios e e-mails todos os dias. A leitura dinâmica pode ajudar os profissionais a processarem essas informações mais rapidamente, identificando os pontos-chave e capturando as ideias principais com eficiência. 2. Revisão de documentos legais ou contratos. Para profissionais que lidam com documentos legais ou contratos, a leitura dinâmica pode ser particularmente útil. Esses documentos geralmente são densos e cheios de detalhes, e a capacidade de ler rapidamente e compreender seu conteúdo é essencial. 3. Pesquisa e análise de dados. A leitura dinâmica pode ser aplicada na pesquisa e análise de dados, permitindo aos profissionais processarem grandes quantidades de informações e identificarem tendências ou padrões de forma mais rápida e eficiente. 4. Leitura de notícias e atualizações do setor. Manter-se atualizado com as últimas notícias e desenvolvimentos no setor é fundamental para muitos profissionais. A leitura dinâmica pode ajudar a acompanhar rapidamente as últimas notícias e informações relevantes, permitindo que os profissionais tomem decisões informadas e se mantenham à frente da concorrência. 5. Leitura de manuais e documentação técnica. Profissionais que trabalham com tecnologia ou equipamentos complexos muitas vezes precisam ler manuais e documentação técnica para entender seu funcionamento. A leitura dinâmica pode ajudar a processar essas informações de forma mais rápida e eficiente, permitindo aos profissionais dominar novos sistemas ou procedimentos mais rapidamente. 6. Preparação para reuniões e apresentações. Ao preparar para reuniões ou apresentações, os profissionais podem usar a leitura dinâmica para revisar rapidamente o material relevante e identificar os pontos-chave que precisam ser discutidos. Ao aplicar a leitura dinâmica no ambiente de trabalho, os profissionais podem aumentar sua eficiência, produtividade e capacidade de tomar decisões informadas. Com prática e persistência, a leitura dinâmica pode se tornar uma habilidade valiosa que beneficia tanto os indivíduos quanto as organizações como um todo. Incorporando a leitura dinâmica no dia a dia. A leitura dinâmica pode ser uma habilidade extremamente útil quando incorporada ao dia a dia, permitindo que as pessoas processem informações de maneira mais eficiente e economizem tempo. Aqui estão algumas maneiras de incorporar a leitura dinâmica em sua rotina diária. 1. Leitura de notícias e artigos online. Ao começar o dia, reserve um tempo para ler as manchetes e os principais artigos de notícias. A leitura dinâmica pode ajudá-lo a percorrer rapidamente os principais pontos de várias fontes de notícias, mantendo-o informado sobre os eventos atuais. 2. Leitura de e-mails e correspondências. Durante o trabalho ou estudo, a leitura dinâmica pode ser aplicada para lidar com a caixa de entrada de e-mails e outras correspondências. Isso permite que você processe rapidamente as informações e responda aos e-mails de forma mais eficiente. 3. Estudo e revisão de materiais acadêmicos. Se você é um estudante ou está envolvido em aprendizado contínuo, a leitura dinâmica pode ser uma ferramenta poderosa para estudar e revisar materiais acadêmicos. Pratique a leitura dinâmica ao revisar notas de aula, livros didáticos e outros materiais de estudo para economizar tempo e melhorar sua retenção de informações. 4. Leitura de livros e literatura.
Ao final do dia, reserve um tempo para desfrutar da leitura de livros e literatura. Embora a leitura dinâmica possa ser menos adequada para esse tipo de leitura, ainda é possível aplicar algumas técnicas para percorrer o texto de forma mais eficiente, permitindo que você aproveite ao máximo seu tempo de leitura. 5. Pesquisa e aprendizado autodirigido. À medida que você busca aprender novas habilidades ou explorar interesses pessoais, a leitura dinâmica pode ajudá-lo a percorrer rapidamente uma ampla variedade de recursos e materiais. Isso pode incluir vídeos, artigos online, blogs e outros conteúdos digitais. 6. Preparação para apresentações e reuniões. Se você precisa se preparar para uma apresentação ou reunião, a leitura dinâmica pode ser uma maneira eficiente de revisar o material relevante e identificar os pontos-chave a serem abordados. Ao incorporar a leitura dinâmica em sua rotina diária, você pode economizar tempo, aumentar sua produtividade e melhorar sua capacidade de processar informações de maneira eficiente. Com prática e consistência, a leitura dinâmica pode se tornar uma habilidade valiosa que beneficia todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Capítulo 6. Mitos e verdades sobre a leitura dinâmica. Desmistificando conceitos errôneos sobre a leitura dinâmica. A leitura dinâmica é frequentemente envolta em uma névoa de mitos e conceitos errôneos que podem obscurecer sua verdadeira eficácia e aplicação. Aqui estão alguns dos principais mitos sobre a leitura dinâmica e a verdade por trás deles. 1. Mito: leitura dinâmica significa ler sem compreender. Verdade: uma das principais preocupações sobre a leitura dinâmica é que ela sacrifica a compreensão em favor da velocidade. No entanto, quando praticada corretamente, a leitura dinâmica pode realmente melhorar a compreensão, permitindo que os leitores capturem as ideias principais e os pontos-chave com mais eficiência. 2. Mito: a leitura dinâmica é apenas para ler mais rápido. Verdade: embora a velocidade seja um aspecto importante da leitura dinâmica, não é o único objetivo. A leitura dinâmica também se concentra em melhorar a eficiência, a concentração e a retenção de informações, permitindo que os leitores processem o material de forma mais rápida e eficaz. 3. Mito: a leitura dinâmica não funciona para todos. Verdade: embora algumas pessoas possam ter mais facilidade com a leitura dinâmica do que outras, a maioria das pessoas pode se beneficiar da prática e do treinamento adequados. Com paciência e persistência, é possível melhorar significativamente suas habilidades de leitura dinâmica e colher os benefícios dela. 4. Mito: a leitura dinâmica é apenas para textos fáceis. Verdade: embora a leitura dinâmica possa ser mais desafiadora com textos densos ou técnicos, ainda é possível aplicar suas técnicas a uma variedade de materiais. Com prática e adaptação, os leitores podem aprender a ler dinamicamente uma ampla gama de textos, independentemente de sua complexidade. 5. Mito: é preciso saltar palavras para ler mais rápido. Verdade: um equívoco comum é que a leitura dinâmica envolve pular palavras ou perder detalhes importantes. Na realidade, a leitura dinâmica se concentra em processar palavras em grupos ou blocos, permitindo que os leitores absorvam mais informações de uma só vez, sem sacrificar a compreensão. 6. Mito: a leitura dinâmica é uma solução rápida para a leitura lenta. Verdade: a leitura dinâmica requer prática e esforço consistentes para ser dominada. Não é uma solução rápida para a leitura lenta, mas sim uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo com dedicação e comprometimento. Ao desmistificar esses conceitos errôneos sobre a leitura dinâmica, podemos reconhecer seu verdadeiro valor como uma ferramenta para melhorar a eficiência e a eficácia na absorção de informações. Com uma compreensão mais clara do que a leitura dinâmica realmente envolve, podemos aproveitar ao máximo seus benefícios em nossas vidas pessoais e profissionais. Esclarecendo dúvidas comuns. A leitura dinâmica é frequentemente alvo de dúvidas e questionamentos que podem gerar confusão sobre sua eficácia e aplicação. Vamos esclarecer algumas das dúvidas mais comuns sobre a leitura dinâmica. 1. Dúvida: a leitura dinâmica funciona para todos os tipos de texto? Esclarecimento: embora a leitura dinâmica seja mais facilmente aplicável a textos narrativos e informativos, ela pode ser adaptada para uma variedade de tipos de texto, incluindo materiais acadêmicos e técnicos. No entanto, alguns textos mais complexos podem exigir mais prática e adaptação para ler dinamicamente. 2. Dúvida: a leitura dinâmica pode ser aplicada a todas as idades? Esclarecimento: sim, a leitura dinâmica pode ser aprendida e praticada por pessoas de todas as idades. No entanto, a capacidade de dominar as técnicas de leitura dinâmica pode variar de pessoa para pessoa. A prática consistente ao longo do tempo é fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade. 3. Dúvida: a leitura dinâmica afeta a compreensão do texto?
Esclarecimento: quando praticada corretamente, a leitura dinâmica pode realmente melhorar a compreensão do texto, permitindo que os leitores capturem as ideias principais e os pontos-chave com mais eficiência. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio entre velocidade e compreensão, adaptando as técnicas de leitura dinâmica conforme necessário para garantir uma compreensão adequada do material. 4. Dúvida: a leitura dinâmica pode causar fadiga mental? Esclarecimento: assim como qualquer atividade mental intensiva, a leitura dinâmica pode causar fadiga mental se praticada por longos períodos de tempo sem pausas adequadas. É importante fazer pausas regulares durante a prática da leitura dinâmica e alternar entre tarefas para evitar a sobrecarga mental. 5. Dúvida: a leitura dinâmica substitui a leitura tradicional? Esclarecimento: não, a leitura dinâmica não substitui completamente a leitura tradicional. Embora seja uma ferramenta valiosa para aumentar a velocidade e a eficiência na absorção de informações, há momentos em que a leitura detalhada e cuidadosa é necessária. A leitura dinâmica pode ser vista como uma habilidade complementar à leitura tradicional, oferecendo uma abordagem alternativa para processar grandes volumes de texto. Ao esclarecer essas dúvidas comuns, esperamos dissipar confusões e equívocos sobre a leitura dinâmica, permitindo uma compreensão mais clara de sua aplicação e benefícios. Com uma visão mais precisa do que a leitura dinâmica envolve, os leitores podem tomar decisões informadas sobre como incorporar essa habilidade em suas vidas pessoais e profissionais. Capítulo 7. O futuro da leitura dinâmica. Tecnologias emergentes e sua influência na leitura dinâmica. À medida que avançamos para o futuro, é inevitável que novas tecnologias continuem a moldar e influenciar a maneira como praticamos a leitura dinâmica. Aqui estão algumas tecnologias emergentes e sua potencial influência na leitura dinâmica. 1. Aplicativos e plataformas de leitura dinâmica. Com o aumento da popularidade da leitura digital, é provável que surjam mais aplicativos e plataformas dedicadas à leitura dinâmica. Essas ferramentas podem oferecer recursos avançados, como acompanhamento de progresso, personalização de velocidade de leitura e análises de compreensão, permitindo aos usuários aprimorar suas habilidades de leitura dinâmica de forma mais eficaz. 2. Realidade virtual e aumentada, VR da AR. A realidade virtual e aumentada tem o potencial de transformar a experiência de leitura, criando ambientes imersivos e interativos onde os leitores podem explorar textos de maneira mais envolvente. Essas tecnologias podem ser aplicadas à leitura dinâmica, oferecendo recursos como destaque de palavras-chave, resumos contextuais e até mesmo simulações de experiências de leitura dinâmica em ambientes virtuais. 3. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. Com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, é possível que surjam sistemas mais sofisticados de leitura dinâmica que se adaptem às necessidades individuais dos usuários. Esses sistemas podem analisar padrões de leitura, fornecer feedback personalizado e recomendar estratégias de melhoria com base no desempenho do usuário ao longo do tempo. 4. Dispositivos de leitura avançados. Novos dispositivos de leitura, como readers e tablets, podem incorporar recursos específicos para a prática da leitura dinâmica. Isso pode incluir funcionalidades como ajuste automático de velocidade de leitura com base no nível de compreensão do usuário, feedback em tempo real sobre a eficácia da leitura dinâmica e integração com outras ferramentas de aprendizado e produtividade. 5. Tecnologias de interface cérebro-computador, BCI. No futuro, tecnologias de interface cérebro-computador podem permitir que os usuários controlem dispositivos de leitura dinâmica diretamente com o pensamento. Isso poderia oferecer um nível de controle e personalização sem precedentes, permitindo que os leitores ajustem a velocidade e o estilo de leitura com base em seus estados cognitivos e preferências individuais. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais as tecnologias emergentes podem influenciar e aprimorar a prática da leitura dinâmica no futuro. À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, é importante estar aberto a novas possibilidades e explorar como elas podem ser integradas de maneira eficaz para melhorar nossa experiência de leitura dinâmica e promover uma aprendizagem mais eficiente e produtiva. Perspectivas para o desenvolvimento contínuo da habilidade. À medida que avançamos para o futuro, é importante considerar as perspectivas para o desenvolvimento contínuo da habilidade de leitura dinâmica. Aqui estão algumas áreas de desenvolvimento potenciais. 1. Pesquisa científica. A pesquisa contínua na área da leitura dinâmica pode fornecer insights valiosos sobre as melhores práticas, técnicas mais eficazes e os efeitos da leitura dinâmica na compreensão e retenção de informações. O avanço do conhecimento científico pode ajudar a fundamentar e aprimorar os métodos de ensino e prática da leitura dinâmica. 2. Educação e treinamento.
O desenvolvimento de programas educacionais e de treinamento mais abrangentes e acessíveis pode ajudar a disseminar a habilidade de leitura dinâmica para um público mais amplo. Isso pode incluir a integração da leitura dinâmica no currículo escolar, bem como a disponibilização de recursos online e offline para aqueles que desejam aprender e aprimorar suas habilidades. 3. Integração tecnológica. A integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e dispositivos de leitura especializados, pode proporcionar novas oportunidades para o desenvolvimento da leitura dinâmica. Essas tecnologias podem oferecer recursos avançados de acompanhamento, personalização e feedback para os praticantes de leitura dinâmica, promovendo um aprendizado mais eficiente e individualizado. 4. Abordagens multidisciplinares. Uma abordagem multidisciplinar para o desenvolvimento da leitura dinâmica, envolvendo áreas como psicologia cognitiva, neurociência, pedagogia e tecnologia da informação, pode enriquecer nossa compreensão da habilidade e oferecer insights úteis para seu aprimoramento. A colaboração entre diferentes disciplinas pode levar a abordagens inovadoras e holísticas para o ensino e prática da leitura dinâmica. 5. Adaptação às necessidades individuais. Reconhecer e respeitar as diferenças individuais na capacidade e preferência de leitura é fundamental para o desenvolvimento contínuo da habilidade de leitura dinâmica. Estratégias de ensino e treinamento flexíveis e adaptáveis podem ajudar a atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo um desenvolvimento mais eficaz e sustentável da habilidade. Ao considerar essas perspectivas para o desenvolvimento contínuo da habilidade de leitura dinâmica, podemos cultivar um ambiente propício para o crescimento e aprimoramento dessa habilidade importante. Com dedicação, colaboração e inovação, podemos continuar a expandir os limites do que é possível alcançar por meio da leitura dinâmica e promover uma cultura de aprendizado eficaz e produtivo. Capítulo 8. Considerações finais. Recapitulação dos principais pontos discutidos. Ao longo deste livro, exploramos em detalhes o fascinante mundo da leitura dinâmica, desde suas origens e técnicas fundamentais até suas aplicações práticas e perspectivas para o futuro. Vamos recapitular os principais pontos discutidos. 1. Introdução à leitura dinâmica. Definimos o conceito de leitura dinâmica como uma abordagem para a leitura mais rápida e eficiente, que visa aumentar a velocidade de leitura sem comprometer a compreensão do texto. 2. História e evolução da leitura dinâmica. Exploramos a história e a evolução da leitura dinâmica, desde os primórdios das técnicas de velocidade de leitura até os desenvolvimentos modernos na área. 3. Benefícios da leitura dinâmica. Discutimos os inúmeros benefícios da leitura dinâmica, incluindo economia de tempo, aumento da eficiência, melhoria da concentração e retenção de informações. 4. Os fundamentos da leitura dinâmica. Abordamos os principais fundamentos da leitura dinâmica, incluindo a eliminação da subvocalização, a redução da regressão e o foco na compreensão global do texto. 5. Técnicas avançadas de leitura dinâmica. Exploramos técnicas avançadas para aumentar a velocidade de leitura, melhorar a eficiência ocular e lidar com diferentes tipos de texto. 6. Superando desafios na leitura dinâmica. Analisamos estratégias para lidar com desafios na leitura dinâmica, incluindo a compreensão enquanto se lê mais rápido e a adaptação da leitura dinâmica para diferentes propósitos. 7. Mitos e verdades sobre a leitura dinâmica. Desmistificamos conceitos errôneos comuns sobre a leitura dinâmica e esclarecemos dúvidas frequentes sobre sua eficácia e aplicação. 8. O futuro da leitura dinâmica. Consideramos o impacto das tecnologias emergentes e as perspectivas para o desenvolvimento contínuo da habilidade de leitura dinâmica. Ao recapitular esses principais pontos, esperamos ter fornecido uma visão abrangente e informativa sobre a leitura dinâmica, destacando seu valor como uma habilidade poderosa para melhorar a eficiência e a eficácia na absorção de informações. Com prática, dedicação e uma compreensão sólida dos princípios fundamentais da leitura dinâmica, os leitores podem desbloquear todo o seu potencial como aprendizes e profissionais. Encorajamento para a prática contínua e o aprimoramento pessoal. À medida que concluímos nossa jornada pelo mundo da leitura dinâmica, gostaria de encorajar todos os leitores a continuarem praticando e buscando o aprimoramento pessoal. Aqui estão algumas palavras de incentivo. 1. Persistência e dedicação. A leitura dinâmica é uma habilidade que melhora com o tempo e a prática. Não se desanime se não ver resultados imediatos. Mantenha-se persistente e dedicado à sua jornada de aprendizado. 2. Estabeleça metas realistas. Defina metas realistas para si mesmo e trabalhe constantemente para alcançá-las. Celebre suas conquistas ao longo do caminho, por menores que sejam, e esteja disposto a ajustar suas metas conforme necessário. 3. Experimente diferentes técnicas.
Explore uma variedade de técnicas de leitura dinâmica e descubra o que funciona melhor para você. Não tenha medo de tentar algo novo e estar aberto a ajustar sua abordagem à medida que avança. 4. Faça pausas e descanse. Lembre-se de que o descanso e o autocuidado são essenciais para o sucesso a longo prazo. Tire tempo para fazer pausas, relaxar e recarregar suas energias quando necessário. 5. Aprenda com os erros. Não tenha medo de cometer erros ao longo do caminho. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Use essas experiências para refinar suas habilidades e se tornar um leitor dinâmico mais eficaz. 6. Celebre o progresso. Reconheça e celebre seu progresso ao longo do tempo. Cada pequena melhoria é uma conquista que merece ser reconhecida. Mantenha-se motivado, focado em seus objetivos e confiante em seu potencial. 7. Compartilhe seu conhecimento. Considere compartilhar suas habilidades de leitura dinâmica com outras pessoas. Ensinar os outros não apenas reforça seu próprio aprendizado, mas também ajuda a inspirar e motivar os outros a alcançarem seus próprios objetivos. Lembre-se sempre de que o desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua. Continue buscando novas oportunidades de crescimento, desafiando-se e expandindo seus horizontes. Com determinação, esforço e uma mentalidade positiva, você pode alcançar grandes conquistas na sua jornada de leitura dinâmica e além.